É voltada para si mesmo, vamos dizer, é, é, é aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu preciso, e tem sempre alguém que me dá. É uma bolha. É uma bolha. Então, o que é o processo de educação? É conduzir para fora dessa bolha. Que não é só o útero materno, começa com o útero. Você vê como que a coisa é pedagógica, né? Já começa com a criança sendo expulsa para fora do útero. E depois que ela é expulsa, isso continua. Porque no princípio, quando pequenininha, a criança vai precisar que deem tudo para ela. Deu fome, deu sede, está sentindo dor, fez xixi na fralda, bota a boca no mundo. Aí alguém vem correndo para ajudar. Então a educação é conduzir para fora. Por quê? Se ninguém te ajudar a conduzir para fora da bolha, você vai ficar na bolha a vida toda. É só botar a boca no mundo que alguém vem correndo para te dar alguma coisa, para te ajudar. Então esse processo de educação é isso. Lembra muito essa comparação. Quem que faz isso? Em primeiríssimo lugar, são os pais. Os professores auxiliam, aperfeiçoam esse processo, complementam. Se os pais não fizerem esse processo, os professores não vão conseguir. Então, pais e professores vão ajudar a criança a sair de si para fora. É esse educar, ex ducere. Elas vão conduzi-la para fora de si. E começa assim. Primeiro, não há diferença. Depois o bebê vai crescendo, e em certa altura, ele descobre que existe outro. Existe a mãe, existe um pai. Mas o pai e a mãe estão a serviço dele ainda. Aí ele vai crescendo. E o processo, assim, vai acontecendo. Então, acho que deu para entender isso, né? Ex ducere, educação, conduzir para fora desse egoísmo, vamos dizer, que é próprio desse momento da vida, que é do recém-nascido, que como se estivesse dentro do útero ainda da mãe, que ele quer receber. Tudo aquilo que custa, que é doloroso, que é difícil, ele vai botar a boca no mundo e vai chorar, porque não tem condições de se suster ainda. Ele não tem condições de nada, é um mecanismo natural, é instintivo. Ele teve fome, ele teve sede, ele está sentindo dor, ele vai chorar. E as mães que vão com a sua experiência, as nossas avós, por exemplo, às vezes a mãe está lá de marinheiro de primeira viagem, está lá, por que esse menino está chorando? Aí a avó chega, está com cólica, está com fome. Ah, é a fralda. Ah, não, nada não, é só tirar do berço mesmo. Então, tudo bem. Agora, na educação ex ducere, vamos dizer assim, existem 3 mundos dentro da criança, dentro de cada um de nós. Vamos dizer essa linguagem, 3 mundos. Que mundos são esses? O primeiro é o mundo corporal. É o corpo. O segundo é o quê? É o mundo do conhecimento cognitivo. Vamos dizer, é a idade mental, do conhecimento cognitivo. E o terceiro mundo é o mundo o quê? Psicológico. Corporal, cognitivo e psicológico. O psicólogo diz respeito, assim, é o sair de si, pensar no outro, afetividade, sexualidade, maturidade, né? O cognitivo é a idade mental, né? Do pensar, do raciocinar em si. São 3 mundos. E, além desses 3 mundos, para que esses 3 mundos sejam formados e coexistam de maneira mais correta, existem 3 motores, vamos dizer assim. Quais que são esses motores pelos quais nós somos formados? Inteligência, vontade e afetividade. Inteligência, vontade e afetividade.
quando eu preparava isso, eu me lembrava. Por exemplo, sabe quando está em sala de aula? A criançada não tem estímulo nenhum, não quer saber de nada, nada interessa, aquela questão toda. Muitas vezes falta uma força de vontade. Isso vem lá do início do processo educativo. Aí tá, até aqui acho que tudo bem, né? São os 3 mundos: corporal, cognitivo e psicológico. E os 3 motores que vão formando esses 3 mundos, né? Que são a inteligência, a vontade e a afetividade. Isso é próprio do ser humano. Agora, os 3 motores, para funcionar, eles precisam ser desenvolvidos e sincronizados. Eu tenho que sincronizar a inteligência, a vontade e a afetividade. O papel dos pais e professores é só esse, tá? E para que os 3 mundos, né? Corporal, cognitivo e psicológico funcionem. Como que os pais vão sincronizar inteligência, vontade e afetividade, desenvolver e sincronizar? Aqui eu estou seguindo uma linha de condução não só do Ítalo Marcilli, mas também do professor João Malheiro. 40 anos de educador, a tese dele foi a educação a partir das virtudes. E é verdade, e ele vai dizer assim, olha, a maneira de sincronizar e desenvolver inteligência, vontade e afetividade é pela educação nas virtudes. Não é ensinar a fazer alguma coisa, é ensinar a ser alguém. Por isso que é importante. Pais e professores, eles precisam ter essa motivação, eles precisam ter isso neles. Olha para você ver que coisa que é o desafio. Quer dizer que o ideal, né, pai, mãe, professores, eles precisam estar educados nessas virtudes, ter essa motivação, porque as virtudes elas vão sempre apontar para além. Por enquanto eu estou dando só uma pequena base para chegar na parte prática, tá? Como que é o desenvolvimento saudável do ser humano? Bom, deveria ser assim. Primeiro, você tem que descobrir quem é você. Então é questão de quê? De ser. Quem é você? Eu sou um homem, eu sou uma mulher, é um ser humano. Eu estou vivo. O que é a vida? O que é estar vivo? Quem sou eu? Quem é minha família? Quem são meus pais, meus avós, meus bisavós? Qual é a historinha que eu conheço deles? O que eu sei? Como que é a convivência? Quais são os desafios, etc. Segundo passo, se você descobre, vai caminhando quem você é mais fácil você saber o que fazer. O que eu vou fazer? E sabendo o que fazer, e fazendo bem feito, eu vou possuir aquilo que é necessário para chegar na minha finalidade. Então, qual que é o desenvolvimento saudável? Ser, fazer e ter. Deveria ser assim. Por quê? Porque não é. Como que as coisas acontecem hoje? Você de cara já quer ter. E não sabe quem é, porque para saber quem é, você implica em saber a sua origem e a finalidade. O que é a vida humana? Qual que é o sentido da vida? Se eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, muito menos eu vou saber o fazer. E se eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada. E vou querer ter tudo de graça. Em outras palavras, eu não vou sair da bolha. Eu vou dar um grito e alguém vai trazer aquilo que eu preciso. E se não trouxer, eu me revolto, eu choro, eu mato ou eu me mato. Acho que até aqui deu para acompanhar, né? Então, essa educação, vocês vão perceber que o fim último da educação, de uma maneira geral dizendo, seria conduzir todos à verdade. Porque a contemplação da verdade é aquilo que é a felicidade no ser humano. Mas começa
nessa verdade, descobrindo quem nós somos, quem eu sou. Desse quem eu sou, vai apontar qual que é a finalidade de todo ser humano. Dentro disso aí, nasce um projeto de vida, que quase ninguém faz isso hoje, faz? Eu pedi no seminário, isso até hoje não me deram, gente, tá, gente? Deve ter o quê? Até uns 12 anos. O seminarista até hoje é padre e não me entregou, porque eles não sabem. E eu fiz isso ironicamente, porque você quer ser padre? Então, uma pista já é dada. Então, é consciência da realidade e de si mesmo. Esse é o papel dos pais e da escola. E aproveitando esse ensejo aqui antes de continuar, vamos tentar falar o que devia ser a escola. O que deveria ser? Bem-aventurada aquelas que são, que é difícil. A escola deveria ser, vamos dizer, é um projeto comum, integrado de pais, professores, funcionários e alunos. É o que devia ser. Não é opinião minha, não, tá? Tem um especialista da Universidade Navarra, David Isaac, que ele vai dizer assim, escola é isso. É um projeto comum, integrado, de pais, professores, funcionários e alunos. Se os pais estão lá, bom, os professores são bons, e os funcionários não têm nada a ver, a escola já falhou. Já vai dar problema. Todos têm que estar alinhados na mesma linguagem educativa. Por isso que a escola deveria melhorar também a situação de existência dos pais. E a escola vai precisar dos pais, que os primeiros educadores são os pais, não são os professores. Os professores vão ajudar os pais, eles precisam que os pais dêem esse retorno. Vocês estão vendo o tamanho do desafio, né? Bom, então, olha que interessante. O último ponto, antes de entrar na parte prática. Pelos 12, 13 anos, cronologicamente, nós entramos em que fase? Adolescência. Adolescência, o que vai acontecer? Você começa a sentir que é diferente. Não é mais criança, mas muito menos é adulto. Começa a sentir estranho. O corpo está mudando, muitas coisas estão mudando, fica confuso, né? É a hora em que você começa a ter um desejo, diz o Ítalo Marcílio, de construir e de assumir a sua narrativa pessoal. Aqui você vai ter o desejo de construir sua história. Na linguagem no Olavo de Carvalho, nas 12 camadas, é a passagem da quarta para a quinta camada, não é isso? Quarta camada, assim, eu preciso ser amado e ser aceito. Aí você está dentro do útero. Aí você tem que sair do útero. O que é? Eu mesmo tenho que assumir. Aí eu começo a testar força. Como que a adolescência deveria ser? Olha que interessante. Segundo os estudos, a adolescência deveria ser assim, ó. O adolescente, quando é bem conduzido, desde o útero até esses 12, 13 anos, ele tem um sangue de herói. O que é um sangue de herói? Tem uma certa rebeldia, mas em que sentido? É contra o paternalismo, contra os mimos. O adolescente não é mimado. Por natureza, nenhum adolescente seria mimado. Ele quer sair da garra dos pais e escrever sua própria história. Ele quer escrever sua narrativa. Ele já recebeu dos pais, quem eu sou, ele já sabe o sentido geral da vida, ele vai encontrar assim, o que eu vou fazer? Aí o doutor Ítalo Marcílio vai dizer assim, você precisa de uma origem, de uma finalidade, de uma série de comos. Como que você vai chegar lá? Aí o adolescente quer saber desses comos. Então, ele tem uma força, ele tem uma pulsão, a energia do próprio corpo que conduz nessa alegria. E os pais professores vão ajudar ele a sair dessa... Se os pais ajudarem ele a sair da bolha, a afetividade é uma força centrífuga.
Sabe o que é força centrífuga? É uma força que empurra para fora. Essa afetividade, ela vai para fora. Ela quer uma missão, ela quer um projeto, ela quer uma amizade, ela quer um amor. Aí, se quer uma amizade, ela quererá uma justiça também nessa amizade. Aqui, a adolescência deveria ser: e se os pais não ajudarem a sair da bolha? Que é o egoísmo. Aí vira-se o que eles chamam de é uma adolescência regressiva. O que é uma adolescência regressiva? Como eu não saí do egoísmo, eu ainda estou preso na bolha, eu estou no útero ainda. Por imaturidade, eu tenho medo de sair. Eu não vou ser amado, nem vou ser aceito, como eu sou aqui. Então, a afetividade não se projeta para fora, ela entra, ela alimenta o egoísmo. E alimentando o egoísmo, o que vai acontecer? Adolescência regressiva. Vai ficar em si mesmo, egoísta. Eu não sei quem eu sou, porque eu não sei de onde vim, não sei qual que é a minha finalidade. Então, se eu não sou o ser, se eu não sou, eu muito menos tenho a mínima ideia do que eu quero fazer. Mas eu quero ter tudo, porque isso eu trouxe do ventre da minha mãe. Porque a criança que sai do ventre da mãe, ela quer tudo. Ela quer o alimento, ela quer o carinho, ela quer o calor, ela não quer sentir dor, ela quer fugir de sofrimento, ela quer isso. E o adolescente nessa fase, se não foi bem trabalhado, ele quer isso. Ele só pode querer isso, ele não pode querer mais nada. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe. Então, agora, essa adolescência regressiva vai por dois lados. Ou a pessoa vai ficar meio assim, apática, abobalhada, em crise de depressão, de morte, de suicídio, quer enfiar debaixo da cama no escuro, quer sumir, ou então vai para o outro lado, agressividade. Quer bater nos pais, quer bater nos avós, quer bater no professor, desobedece todo mundo, e fica aquele clima horrível. E quando está dentro de casa, é só no quarto e no celular ou no computador. Só aí. No fundo, o que os adolescentes nesse lugar estão dizendo? Não sei quem sou, não sei para onde vou, não dou conta de fazer nada porque eu não sei nada, eu continuo no útero. Então, faça favor de me dar tudo aquilo que eu preciso. E quando é o caso da agressividade, vai desembocar onde? Eu quero ter. Eu fui treinado para ter prazer. Vamos falar na lata, né? O doutor Ítalo Marcílio falou um negócio que eu nunca vi o cara falar mais besteira que o Olavo, é só ele. Mais palavrão, né? Ele vai falar assim, gente, vocês estão achando que criança é um anjinho? Não se engane, não. Às vezes é mais uns capetinha. Ele fala, não preocupa não, que eu sou pai. O Ítalo falando, eu sou pai, eu tenho. Mas por quê? Porque desde o ventre da mãe ele quer o prazer. Ele quer o prazer. Então, se vocês não ensinaram alguma coisa, mas ele vai continuar querendo prazer. Por isso que quando chega na adolescência, e ele não passou por esse processo, ele vai querer sexo, droga, bebidas, curtição, e vai nascendo as coisas mais medonhas. Por fim, o normal não satisfaz, eu tenho que buscar o anormal. Porque mesmo o sexo, depois de um tempo, não satisfaz mais. Eu tenho que buscar as coisas mais estranhas. Como que nós vamos, então, ajudar essa educação a sair da bolha? Aqui começa a parte mais prática. Como que vamos tirar as crianças dessa bolha? Educar, sair para fora da busca do prazer. Nesse sentido, nós estamos parecendo o que é a nossa dimensão animal, né? É buscar o prazer e fugir da dor. Então, assim, desde o ventre nós vimos com essa grande tendência, buscar o prazer e fugir da dor. Por isso que tem os mecanismos, né? Como que nós vamos reverter isso? A educação nas virtudes. Que é algo que eu penso que não existe na escola mais. Bem-aventurado alguma que tenha, tá?
O que é virtude? Vocês lembram? O que é virtude? Eu vou dar aqui 3 definições para guardar, tá? Essas definições são progressivas. Uma ajuda a entender a outra. Primeira, a virtude são hábitos bons que ordenam a inteligência, a vontade e a afetividade, desenvolvendo e sincronizando. A virtude, então, são hábitos. Hábitos bons. Como que eu adquiro hábitos bons? É uma coisa que eu repito, vou repetindo. Sem repetição, não existe aprendizado. Isso é antigo. Ó. Então, primeira definição. Muito simples, né? São hábitos bons que têm o poder de ordenar a inteligência, a vontade e a afetividade. Ele desenvolve essas 3 e sincroniza elas. Agora, segunda definição. É bem uma complementação da primeira. As virtudes, elas fortalecem o ser humano para enfrentar o sacrifício. Grande esforço, superar a dificuldade, vai amadurecendo a inteligência, a vontade e a afetividade. E terceiro, pela virtude que nós conseguimos desfazer o que o especialista vai chamar de hipertrofia afetiva. Nós nascemos numa condição egoísta, porque o nosso estado de recém-nascidos assim o pede para a sobrevivência. Nós precisamos absolutamente de quem está ao redor de nós, senão morre. Por isso que chorou nessa idade, né, de recém-nascido, pode saber, está com fome, alguma coisa está acontecendo, vai lá. O problema é quando você continua com 2, 3, 4, 5, 6 anos e continua chorando. Né? É outra coisa. Mas, então, a virtude que vai me curar dessa hipertrofia. Porque senão, a vida toda eu vou buscar só o que é bom, o que é prazeroso, o que me satisfaz. Eu vou fugir de tudo que custa, de tudo que quer que sacrifica, né? Que é difícil. E eu sempre vou querer tudo para mim, tudo é meu. Para a criança no colo, quando ela começa a criar noção do pai e da mãe, o pai e a mãe são dela, tá? São dela. É tudo meu. É tanto que com 2 anos, alguns falam os terríveis 2 anos, tem o poder de emocionalmente manipular todo mundo bonito. Bonito. Né? Então, como que nós vamos começar? Eu vou fazer um caminho começando do 0 aos 3 anos. Eu vou explicar aqui por quê. À medida que eu for falando, eu queria que você se localize nisso aí, tá? Como que foi para mim? Como que eu vivo isso? Nós vamos começar tomando consciência de 3 desafios que todo casal tem que evitar. O primeiro desafio é o quê? Tempo. O tempo passa rápido, o tempo todo nós estamos atrás, né? Tá certo, atrás do dinheiro, nós estamos trabalhando, buscando recurso para melhorar. Eu tenho pouco tempo, tudo é muito rápido, eu não tenho tempo para educar. O primeiro conselho, não terceirize a educação. É do pai e da mãe mesmo. Não terceiriza. O professor não vai dar conta. E os avós estão próximos, mas os avós também não vão dar conta disso. É pai e mãe mesmo. Olha o tempo. Segundo desafio, sentimentalismo. Isso aqui você já sabe logo de cara, é do Ítalo, né? Sentimentalismo é o quê? Os pais são pouco racionais e muito sentimentais. O menino chora, eles choram junto. Aí chora todo mundo. Aí não consegue pôr limite porque chora junto. Eu vou ser bom, não vou falar que o Ítalo falou, que manda tudo pro inferno. Né? E terceiro desafio, é interessante, é o desafio que diz o quê? Não vou preocupar com isso agora não. Isso é o tempo, a vida ensina. Ele amadurece sozinho. Eu falei, Esse terceiro desafio, olha que interessante. Eu não preocupo com isso não. Eu não tive isso na minha vida. Eu amadureci sozinho, na marra, no sofrimento.
Aí o doutor Ítalo vai olhar para a pessoa e fala assim: quem falou que você amadureceu? Você não amadureceu, não. Você só cresceu, arrumou poder. Se tornou um pai e uma mãe e acumulou poder. Você se tornou um político. Você só arrumou poder, mas não amadureceu, não. Entendeu o problema? Não, amadurece sozinho. Igual eu sofri, eu não tive isso, não. Uhum. Bem-aventurado, se Deus não intervier nesses casos, a pessoa pensa que amadureceu e não amadureceu. Amadureceu só um ladinho. Eu aprendi a fazer alguma coisa, aprendi a ganhar dinheiro, né? Aprendi que é só falar forte, e fechar a cara de mal, e falar com convicção que o trem acontece, que a maior parte não fala mesmo. Eu não preciso saber as coisas, é só decorar 3 frases daquele autor ali e citar elas, todo mundo vai saber, vai achar que eu sei. O Olavo vai ser generoso, né? O Brasil todo está na 4ª para a 5ª camada. Eu preciso ser aceito e ser amado e estou tentando ser adolescente. Né? Então, vamos lá. Nós temos que educar na virtude. Como que nós começamos? Qual a primeira virtude? A virtude da temperança. Olha só, presta atenção. Eu não vou dar definição, não, vocês podem buscar depois. Né? É a virtude da temperança. Como que eu vou educar as crianças na temperança? Tem algumas dicas práticas, conselhos práticos. Dentro da virtude da temperança, tem 5 conselhos que eu vou dar. O primeiro conselho é de ordem material. Mãe, pai, se tiver os irmãos mais velhos também, e professores. Desde os 2 anos, a partir de 2, 3 anos, você já vai ensinar a criança a ser ordenada. É a ordem material. Como que eu vou ser temperado na ordem material? Imagina a criança de 2 a 3 anos com um brinquedo no chão, né? Tem brinquedo em cima do sofá, debaixo da estante, jogado para lá, jogado para cá. Qual que é a tendência natural da criança de 2, 3 anos? É muito emocional, gente. É um emocional gigantesco. Então, emocionalmente, qual a tendência? É largar para lá. Acabei de brincar, eu levanto e vou embora. Isso é normal, de todo mundo. O que que o pai, a mãe, ou os professores, quem tiver lá, vai fazer? Vai ensinar a criança a pegar todos os brinquedinhos, ela mesma, a mãe e o pai não vão guardar para ela. O máximo que vai ajudar. Mas vai ensiná-la a guardar, pega uma caixinha vazia, uma caixinha de papelão, vai levar lá. E tem mais. Não vou adiantar essa aqui. Tem tempo para brincar também, não é o dia todo, não, tá? Acabou o tempo da brincadeira? Assim, o que nós fazemos agora? Nós vamos organizar e guardar os brinquedinhos. Vamos lá, ajuda, pega, põe na caixetinha. Vai lá. A criança vai até divertir com isso depois. E pega. E guarda. Todo dia. Hábito é repetição. Todo dia. Com o tempo, isso vai entrando dentro da criança. É aqui que começa pela ordem material. Por quê? Na criança de 2 e 3 anos, a única capacidade cuja beleza a criança pode perceber é material. Isso vai entrando nela. Ordem. No princípio vai gostar, não. Nós não gostamos disso até hoje, né? De organizar as coisas. Pois é. Ok, pega a caixa e organiza. E continua, tá? Na época da escola, chegou com a mochila, faz assim, ó. Pá! Não, vai lá, pega a mochila, tira os cadernos, coloca na estante, põe tudo, pega a mochila, põe na gavetinha. Ah, para que eu vou guardar? Amanhã eu vou precisar, não interessa. Guarda, põe lá. Isso vai entrando dentro da pessoa. Começa aí. 2, 3 anos. Lembre que 2, 3 anos, as crianças têm mais poder de manipular do que você tem de manipular elas. Muito mais. Muito. Então, é a ordem material. Começa por aí. Lembre que nós estamos trabalhando temperança. Olha só. Qual que é o segundo conselho?
A ordem temporal. Ninguém gosta disso. E uma grande razão de ninguém gostar disso está na sua infância, às vezes. Ninguém gosta, gente, mas tem que ter tempo para as coisas. Tem que ter rotina. Rotina. Como é que é? Hora para acordar, hora de tomar café, hora de almoçar, hora de brincar, hora de estudar, hora de dormir, hora de fazer dia de fazer visita, dia de ir à missa, hora de rezar. Os pais vão sofrer com isso, mas precisa. Então, escala não é só para associação, seminário, não. Escala de serviço é até para dentro de casa, gente. Eu sei que os pais vão até ficar de cabelo em pé, né? Pois é, tem que ter isso. O que acontece? Isso vai entrando na criança e vai ordenando, porque dentro dela, as emoções, o sentimento, é tudo meio confuso ainda. Isso vai trazendo ordem. E olha que eu estou falando de 2 a 3 anos, de 0 a 3 anos ainda. E isso continua, mas começa de 0 a 3 anos. Nós vamos ver aqui por quê. Tem horário. Nossa, padre, não deixa para lá, não tem hora de almoçar, não tem hora de tomar café, não tem hora de levantar. Isso aí entra na pessoa, entende? Terceiro conselho é a ordem afetiva. Quais que são os sinais de desordem afetiva nas crianças? Olha que interessante. Não respeita nem pai, nem professor, nem padre, nem avó, nem nada. Desobedece, que é uma maravilha. Desobedece rindo ainda na cara da gente. Está na igreja, corre o tempo todo. Onde não deve também, está na delegacia, é capaz de entrar dentro da cela correndo, chutar a canela do preso ainda. Não sabe comer direito, brinca com tudo que não sabe comer, não sabe se vestir. Eu sei que tem família pobre que não tem condição de distinguir isso, mas tem uma veste para ficar dentro de casa, uma veste para sair, uma veste para ir à missa e uma veste para ir para a escola. Quem não tem condição, tudo bem, é a postura. Mas para quem tem, aí não veste, é tudo a mesma porcaria, não tem ordem de nada. Eu estou aqui, do mesmo jeito que eu estou aqui, eu vou à missa, do jeito que eu vou na delegacia, vou visitar os outros. Então, isso é ruim. É desordem afetiva isso. Não sabe nem se pentear, nem lembra que tem cabelo, para falar a verdade. E não quer saber de ninguém também, não. A desculpa é isso, eu não devo nada para ninguém. Isso aí na adolescência vira isso, né? Então, o que vai ensinar no conselho afetivo? É ensinar que a criança, tudo que ela faz, tudo que ela toca, que ela faz, tem uma obrigação social. Como assim? Está relacionado com as pessoas. Tudo que eu faço tem uma consequência para alguém. O doutor Ito Maciza fala assim, não tem família, não tem sociedade sem isso. Isso começa a ensinar dos 2, 3 anos. Tudo que eu faço tem uma obrigação social. Um brinquedo que deixa no chão, alguém passa, pisa e cai. E machuca. Então tem que saber, tudo que eu faço tem a ver, tem relação. Tem que haver um respeito aos mais velhos, um respeito a Deus. Tem uma roupa para cada ocasião, quando a família tem condições. Tem um comportamento para cada lugar. Quando eu estou na igreja, eu não comporto igual eu estou dentro de casa. Se eu vou na polícia, na prefeitura, eu não comporto igual quando eu estou na igreja, quando eu estou dentro de casa. Quando eu estou na escola, o comportamento não é igual quando eu estou dentro de casa, é diferente. É perceber que existem certas regras. São experiências de vida de pessoas, né? O contrário disso é o quê, gente? Eu não estou ligando para ninguém. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quiser, e ninguém mexe comigo. Nesse sentido, educar para afetividade está dentro da ordem da temperança, educar para o respeito. E respeito e autorrespeito estão ligados.
e sem respeito e autorrespeito não tem o conhecimento de si. Quer dizer que a pessoa ela fica fechada na bolha. Quarto conselho. Tá dando para acompanhar, gente? Depois, no final, não ter pergunta, a gente, né? Quarto conselho é a ordenação mental. O que é isso? É ir desenvolvendo aquela noção do que é certo, o que é errado. Começa assim. O que habituar a perguntar as coisas antes de fazer. Isso é importante, né? Não é criar criança dependente, não. É saber que existe uma ordem nas coisas. Mãe, posso pegar isso? Posso pegar aquilo? A criança vai lá, quando você olha, já pegou, já fez, já acabou, já arrebentou, ninguém viu. É criar esse hábito, perguntar, saber que é certo e que é errado, porque dentro dela existe uma certa, por exemplo, se a criança derruba um copo e ele quebra, e os pais não estão ali, ela sabe que aquilo é errado. Mesmo se ninguém falar que ele incomoda. Então, os pais vão ajudar isso a ser evidenciado. Aprender a diferença entre o bem imediato e o bem definitivo. A gente começa com 2 anos. De 0 a 2 anos que começa esse trem. O que é a diferença entre o meio e um fim? Isso aqui é a ordem mental. É a ordem mental. Onde que eu vou descobrir qual que é a diferença entre o bem que é imediato, é um bem de agora, e um bem definitivo? Entre o meio e um fim. Onde que eu vou começar a descobrir que o prazer é um meio para alcançar um fim? Nessa idade. Como? Nessas pequenas coisas. Que, aliás, eu não falei aqui, mas é evidente, né? As crianças vão fazer e elas vão ver os pais fazendo a mesma coisa. Porque se o pai vai lá, põe seus brinquedinhos nas suas caixetinhas, por favor, e ela põe, e vai no quarto do papai e da mamãe, toalha em cima da cama, uma chinela na penteadeira e outra no banheiro, cueca pendurada, não sei onde. Não valeu nada o que você falou. Porque criança não é burra, não, viu? Com 2, 3 anos são muito espertos, ó. Você tem que ir na missa e eles não vão? Então, E, finalmente, gente, tem o quinto conselho, que, na verdade, é a sobriedade. É uma virtude também, né? Mas que está unido com isso. O que é a pessoa sóbria? É uma pessoa que tem limite. Ela sabe os seus limites. Ela sabe como que deve comer, como que deve beber, como que deve se divertir, hora que deve dormir, para que servem os prazeres, como que ele deve se vestir. Onde nós vamos? Nós vamos na missa. Ah, então é aquela roupa. Ah, é aquele comportamento. É o invólucro disso tudo. Então, recapitulando, como que nós vamos começar? Do 0 aos 3 anos. Nós vamos educando as crianças, especialmente 2, 3 anos. Ordem material, organização, ordem temporal, tempo, rotina, horário, ordem afetiva, é a educação para o respeito, ordem mental, é critérios de certo, errado, meios e fins. Isso aqui é a primeira virtude. Nossa, eu tropecei no negócio aqui. Peraí. Pode ficar torto não, né, gente? Amém? Agora, a segunda virtude que eu vou trabalhar, além da temperança, é qual? Fortaleza. O que é educar na fortaleza? Lembrando que os pais que começam esse negócio, os professores só vão aperfeiçoar. Se os pais não derem, gente, misericórdia. Se os pais não educar na temperança, que é a base, não espere que a escola faça milagre. Porque não vai fazer.
Já pensou em criança desorganizada, desordenada, não tem tempo para nada, não respeita ninguém, não tem controle das emoções, não tem controle da afetividade, não sabe diferença nenhuma entre meio, entre fim, entre o certo e entre errado, porque eu fiz o errado, não aconteceu nada comigo, então tanto faz. Eles vão chegar assim na escola. Os professores, tadinho, né? Fortaleza. Vamos falar na lata, como diz o Ítalo Marcílio. O que você vai ensinar a criança na Fortaleza? Você vai ensinar ela a sofrer. O primeiro impacto que a gente tem quando eu ouvi isso, assim, nossa, mas com 2, 3 anos? Não é só 2, 3 anos, começa por aí. Você vai ensinar a sofrer. Por quê? Porque a vida tem sofrimento. Só por isso. Então, ó, aprende que a gente sofre mesmo. Mas tem que dar conta de fazer os treinos mesmo sofrendo. Então, você só vai, olha só isso, você só vai sair da bolha se alguém te ajudar a sair. Que é a bolha do egoísmo, do útero, né? De ficar fechado em si mesmo, de querer que todo mundo te dê tudo pronto, de querer só se sentir amado e aceito, de nunca tomar decisões, de nunca fazer nada, de trazer todos os prazeres. E esse alguém vai te ajudar reduzindo essa sua necessidade, esse seu ego. E só se reduz pela renúncia. A temperança já ajuda. Organizar as coisas, organizar o tempo, trabalhar a afetividade, a ordem mental, é sofrido. Mas a fortaleza vai além. Você vai mostrar à criança que esse exagero do prazer não tem necessidade. E você vai mostrar para ela que não é só ela botar a boca no mundo e que vai ter critérios agora. Porque 2, 3 anos a criança ela já é mestra em chorar até sair lágrima de olho, mas ceder o negócio para instantaneamente. Então, você vai começar a trabalhar isso. Não vai dar tudo que quer, não vai dar tudo que pede, né? Isso vai exigir mais. Diminuir as necessidades, privando dos bens. Aí é fortaleza. É o segredo da maturidade e da virtude. E enquanto não houver um sofrimento suave, de acordo com a idade, é claro, né? Você vai trabalhar com adolescente, é mais forte. Uma criança pequenininha, nem tanto. Né? Às vezes a criança está lá chorando. Você vai ver, não é fome, não é sede, não é desconforto, não é nada. É o quê? É só para ganhar um cafuné, um carinho, uns abraços, né? De vez em quando você não vai dar. Isso é estranho para a gente falar, mas é verdade. Você não vai dar, você vai deixar lá chorando. Por quê? Já disse que isso faz parte da vida. Os pais sofrem junto, cara, igual eu falei, se os pais são sentimentais, e deixa o menino lá e lá na cozinha vai chorar mais do que o menino ainda. E se o menino ver isso, ele vai falar assim, yes, consegui. É mole, mole para nós. Então, tem essa educação da fortaleza. Aqui, gente, tanto o doutor Ítalo, como esse formador aqui, ele faz assim, ó, aos pais eu dou uma escolha, vocês podem escolher. Por exemplo, vai exigir dos pais esse sacrifício, esse tipo de educação, no mínimo 10 anos seguidos. No mínimo. Porque só quando ele estiver chegando na adolescência que vai aparecer algum efeito. 10 anos, mas você pode escolher. 10 anos de você sofrendo, acompanhando, você sendo educador mesmo, acompanhando tudo que a criança faz, e depois escolher os frutos de uma criança mais madura, ou de repente você prefere viver os 10 anos mais na maciota, dando tudo que eles querem, tudo que eles pedem, satisfazendo todos os desejos, não deixando sofrer de maneira nenhuma. E depois você vai pegar uma cruz insuportável da adolescência para frente. Pode ser que Deus conceda uma graça, viu? Mas geralmente a gente não conta com o ovo na galinha, não.
Não podemos contar com essa graça, não. Então, é a escolha que o doutor Ítalo e os educadores dão. Ou os pais dedicam 10 ou 12 anos em uma educação intensiva, sofre com isso, e depois colhe os frutos, ou eles ficam 10 anos na maciota e depois passam o resto toda a vida chorando e sofrendo. Muito mais do que o suportável. Por quê? Igual eu falei, vai chegar um adolescente que não de onde vinha, eu não sei, o que é a vida, eu não sei, para onde eu vou, eu não sei. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só quero curtir, eu só quero prazer, eu quero as coisas do meu jeito, não aceito que mande em mim. Isso aí o mundo está cheio, né? Agora, a Fortaleza já começa a trabalhar nos 2, 3 anos bem suave. É dos 7 aos 14 que o bicho pega. Essa virtude é essencial dos 7 aos 14 anos. Vamos dizer assim, é aí que aprende a sofrer. Pois a razão, dos 7 ao 14, a razão já está desenvolvida. Então já dá conta de compreender. Do 0 aos 2 você começa, sutilmente, entendeu? Criança, 2, 3 anos, tá ali, chora, descobre por quê. É só por atenção da mãe? Você dá atenção, tem que ter atenção mesmo. Você dá atenção nas horas devidas, então de vez em quando o excesso você vai tirar. Assim que você educa na Fortaleza na infância, na primeira infância, né? Nessa idade mais jovem, tirando os excessos, os desnecessários. Agora, do 7 ao 14, ensinar a sofrer mesmo. Ah, todo mundo fazia isso para você, você vai fazer sozinho. Hoje eu sei que vai cuidar da casa. Hoje eu sei que vai banhar a casa. Hoje eu sei que vai fazer isso. Né? E, finalmente, tem mais uma prudência. Eu achei essas três as bem essenciais, o que nós estamos falando aqui, né? É a virtude da prudência. O que a prudência vai fazendo? Ela vai construir um lugar, um arcabouço de ideias e critérios, de tal forma que a criança, nessas idades, ela vai saber distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que ela tem e o que ela não tem, entre os seus defeitos e suas virtudes. Ela vai saber de si. Porque a prudência, ela traz o quê? Autodomínio e autocontrole. É uma pessoa prudente. Ela não sai falando, não sai fazendo qualquer coisa. Ela pondera primeiro. Ela tem um arcabouço ali de critérios, de ideias. Dá-se até um exemplo, adolescente, quer ir num baile, quer sair com os amigos. Aí, o que os pais pensam? Nesse menino tem um pingo de autodomínio e um pingo de autocontrole. Não é prudente, então não vai. Vai ter que esperar até dar uma resposta. Porque senão vai ser pior. Então, é assim, os pais têm essa arte. Eles vão soltando na medida que percebem algum crescimento. É entre o prender e o soltar. É o limite. Vocês estão vendo que passa muito pelos limites aqui, né? Eu só estou dissecando as coisas um pouco. Tem que dar os limites. Aí vocês vão perguntar para mim, mas e se a pessoa cresceu sem isso? Aí tanto o doutor Ítalo Marcílio, como esse homem aqui que eu falei, que é o educador, eles vão dizer a mesma coisa. Primeiramente, taca o joelho no chão e reza, porque a graça de Deus vai ser necessária. Se tiver depois de 30 anos, ele falou que até 20 anos, existe uma certa formação fisiológica na pessoa. Então, até os 20 anos, você vai ter que ralar demais. Mas você vai ter que fazer o mesmo passo. Como? Temperança. Você vai pegar o adolescente, o jovem, e vai ter que ensinar ele a organizar as coisas, organizar o tempo, respeitar, saber o que é certo, o que é errado, o que é meio, o que é fim.
Uma coisa é você trabalhar isso desde os 0, dos 2, 3 anos. Outra coisa é trabalhar a partir dos 17, 18. Misericórdia. Vai dizer, misericórdia, é possível, mas tem que sofrer. Se os pais fizerem essa escolha, o sofrimento é muito maior. E a vida que vai dar o impacto. Mas a vida não vai ensinar, não. Vai precisar de alguém que ensine. Esse negócio deixa a vida me levar, vai nessa, tá? Agora, vai dizer isso aqui, se depois dos 30 anos, é só joelho no chão mesmo. Porque aí, depois dos 30 anos, o negócio congelou, solidificou, só a graça. Só a graça tem que abrir caminho para a pessoa querer. Porque aos 30 anos, tá assim, ó, eu sei o que eu quero, eu sou dono, não sabe nada. Eu sei o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer isso mesmo, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa. Tá cheio de gente aí, desse jeito. E chega lá, se tornam profissionais, tá? Se tornam mestres, doutores, PhDs, assumem vida política, assumem poder judiciário. Ninguém percebe essas coisas, ninguém mora essas pessoas. Aí, às vezes, a gente imatura, pirracenta, que nem chegou na adolescência direito, mas que tem poder. Então, ao invés de educar de dentro para fora, é mais fácil mudar a realidade. Não é possível mudar a realidade, mas para eles é. Em vez de eu ensinar, né, a coerência da vida entre homem, mulher e família, aí chega nessa hora, é mais fácil acabar com a família, com o homem, com a mulher, com tudo, é melhor. Hoje, né? Amanhã, volta tudo. Ninguém sabe. Depende. Todo mundo está certo. Tudo está certo. Então, o caminho é esse. Para educar. Das crianças aos adultos. Temperança, fortaleza, prudência. Agora aqui, eu queria... eu espero que vocês estejam conseguindo fazer aqueles passos que eu disse para vocês, né? Como que foi para mim? Eu não lembro quando eu era criança. Alguma coisa você não vai se lembrar. Mas você vai fazer um paralelo com a sua vida hoje. Por exemplo, todo reitor de seminário, quando entra para ser reitor, ele aprende uma técnica. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Deixa lá o seminarista ajeitar no quarto, do jeito dele. Não interfere. Do jeito dele, deixa ele entrar. Deixa passar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí do 5º, 6º, 7º mês em diante, comece a visitar o quarto com mais frequência. Aí a gente pergunta por quê? O jeito que está o quarto é o jeito que está dentro dele. Como assim? Se tiver a cueca pendurada no box, jornal no banheiro, toalha no chão, um chinelo para lá, outro para cá, livro na cama, livro no chão, livro para lá, teia de aranha, sujeira, nunca limpo, o banheiro dá até medo de entrar. É por quê? Porque dentro dele é do mesmo jeito. Porque não teve isso na infância. Aí os reitores mais antigos, falei aí reza. Reza e procura ajuda de psicólogo, porque tá difícil. A vocação, o chamar de Deus está ali, mas tem que mexer demais. Mas se é Deus que o chamou, Deus ajuda um jeito. Caso contrário, não tem jeito. Então, vai se localizando aí. Eu sei que de vez em quando você está meio cansado, lá que tem para lá. Mas é um hábito, já está em você. Às vezes essa desordem externa pode mostrar algo que está interno. Por isso que começa lá dos 2 anos, ajudando a mexer fora, para educar dentro. Olha só que interessante. Do 0 aos 3 anos, segundo estudos feitos lá na Universidade Uppsala, na Suécia, do 0 aos 3 anos, a criança produz 700 sinapses por segundo. Sabe o que é uma sinapse, gente? Já ouviram falar isso? Não, né? Sinapse é quando os neurônios se juntam e começa a produzir o trânsito de informação cerebral devido ao novo aprendizado. Cada vez que você aprende uma coisa nova, vamos dizer, aquela é uma sinapse, os neurônios
se juntam. Na verdade, eles não estão, não, eles se aproximam. E entre eles que é comunicado uma série de substâncias, enzimas. O conhecimento nosso é armazenado no cérebro assim. Agora, presta atenção. De 0 aos 3 anos, é formada 700 sinapses por segundo. Por segundo. O adulto tem isso? Nunca. Quando chega na idade, assim, igual todos, 4,9, eu não sei se tem 70 sinapses por ano, ou por mês. Não sei se é não, mas vai ficando difícil, tá? Agora, a criança de 0 a 3 anos é 700 por segundo. Conta isso aí na sua mão. Você dá conta de pensar isso? Então, ó, eles vão dizer assim, ó, constatado através de pesquisa que de 0 aos 3 anos é a base para todo o conhecimento da realidade de si mesmo que a criança tem. Começa no útero da mãe. Por isso que, qual que é o papel dos pais também nessa idade? Primeiro, o estímulo que eles vão dar, fala. Desde que a criança está no útero, fale muito. Ele precisa, quando se forma o cérebro, o ouvido, dentro da mãe a criança escuta. Tem que ouvir a voz do pai, tem que ouvir a voz da mãe, tem que ouvir a voz dos irmãos. Escuta música, música que presta, tá? Não é porqueira, não. Se eu puder sugerir, música clássica, tá? Música clássica. Talvez você não goste, mas seu filho novinho vai amar. Porque é ordem. Pelo amor de Deus, não coloca funk, não, gente. Pelo amor de Deus de Nossa Senhora, não coloca essas músicas nem funk, nem sertanejo universitário, tira essa porcaria para lá. Por isso que eu falei, os pais vão sofrer 10 anos. Vocês vão escutar porcaria, escuta longe. Dentro de casa, não. Sério. Então, ó, escute, fale, converse. Agora, saiba de uma coisa. Desde que está no ventre da mãe, a criança sabe a diferença entre uma voz calma e uma voz gritada e nervosa. E quando ele escuta essa voz gritada e nervosa, pode gerar, vamos dizer, um processo neural que trava o aprendizado da criança. Olha a responsa, viu, gente? Então, eu tenho que estimular a fala. E lembra que é 700 sinapses por segundo. O que alguns pesquisadores vão dizer assim, ó, o vocabulário, por que é fácil para mim e para você aprender o português? É porque você já está escutando português desde que você estava no útero da sua mãe. E naquela época, do 0 aos 3 anos, você escutou muitas palavras. E você formou 700 sinapses por segundo. E ficou gravado lá. É fácil para você aprender português. Assim como é fácil para o chinês aprender o chinês. É mais fácil. Agora, manda eu para a China, é o sofrimento. Eu tenho que ouvir as primeiras vezes. Segundo estímulo. Quando a criança vai crescendo, pelos seus 2, 3 anos, você vai estimular o quê? As imagens. Mostra muita figurinha. O professor lá fala isso, né? Entre uma criança que brincava de figurinha, vinha muita ilustração na infância e outra que não brincava, aquela tem muito mais possibilidade de ser mais inteligente e genial do que a outra. Por quê? 700 sinapses por segundo. Só que você senta lá com seu filho, com sua filha, vai mostrando as figuras e dizendo o que é. Vai conversando, falando com ele e mostrando as figuras. Isso é uma árvore. A árvore serve para dar sombra, para dar fruto. É bonita, é parte da natureza, não precisamos dela. Assim por diante. Mostra as figuras. Terceiro ponto. Vocês entenderam o processo, né? Qual que é o primeiro estímulo? A fala. Qual que é o segundo estímulo? Figuras, imagens. Qual que é o terceiro estímulo dos pais? Aí começa a alfabetização. Depois da fala e das imagens.
alfabetização. Ele vai começar a colocar por escrito. Ele vai começar a escrever, ler e se expressar. Por aqui, 2, 3 anos, já começam os pequenos passos de literatura. Incentiva a ler. Não é ler porcaria não, tá? Ler coisas boas, de acordo com a idade deles. Mas 2, 3 anos a criança não lê, padre. Não, mas os pais leem. E eles podem ler para ela. É bom que o pai aproveita para eles mesmos, que às vezes eles não leram, mas eles vão ler para os filhos. Né? Leia, coisa boa. Você vai formar o imaginário. Ó, de 2 até 3 anos, gente. Você nunca mais vai ter essa oportunidade. Por quê? 700 sinapses por segundo só de 0 aos 3 anos. A capacidade de aprendizado é gigantesca. O próprio pesquisador disse assim, eu só tenho uma palavra para falar isso. Imensa. É imenso. 700 ligações cerebrais por segundo. Quer dizer, me dá a base do que eu preciso para a vida. Aí você vai ver. Se ele escuta porcaria, escuta palavrão, música ruim, só vê coisa desordenada, aquelas figuras feias, sem graça, sem tipo, pintura abstrata, não vai sair nada que presta daí, gente. Vai ser difícil. Quarto estímulo. Coloca as crianças na natureza. Leva para ver a chuva, para plantar, para colher, para mexer nas folhas. É um lugar de encantamento. O que é isso? Isso é um inseto. Isso se chama aranha. Não pega, não. Aliás, a criança muito jovem, se você falar assim, não pegue na aranha, ela vai pegar. Porque ela não tem a capacidade abstrata de entender o não, que é negativa. Então, os pais têm que estar atentos a isso. O menino está em cima da cadeira. Não pula, ele vai pular. Ele vai entender, só pula. O que você vai falar? Espera, papai. Aí, espera aí. Aí você tira. Tem um bicho aqui. Espera aí. Agora leva para a natureza. Eu já conversei com muitos pais, até por aqui, já estou instantando o iate. Que os meninos vão na terra, não pisam no chão, não toma sol, não pode andar, ele não pode ver chuva, ele não pode ver bicho, mas não vai sair nada que presta. Então tem que ter o contato com a natureza, de 2, 3 anos, entendeu? Quinto estímulo, já estão terminando, tá, gente? Silêncio. Não deixe as crianças nessa idade barulho o tempo todo. Elas precisam de silêncio. É o momento que a criança vai estudar. Você sabe como é que uma criança de 2, 3 anos estuda? Brincando. Ela está pegando as coisas, ela está observando, ela está assimilando. É hora de você pôr o joguinho de montar, aqueles Lego mais grandes, assim, o toquinho de empilhar. Você vai aproveitar os pais que nunca tiveram isso, vai lá montar junto com ele. Você também precisa se educar. Monta. O silêncio. Não é colocar um funk de fundo, um sertanejo e lá mexer com o menino, não. Desliga tudo. Televisão, celular, com tudo. Joga pra lá. Silêncio. E recomendo-se que seja 3 horas. Nas 3 horas. É o estudo que a criança nessa idade, 2, 3 anos, precisa, né? 3 horas. Brinca, pega, apalpa, constrói. Carrinho, né? Para os meninos, tá? Boneca para as meninas, tá? Não estou fazendo preconceito, não. É de 0 e 3 anos, não pode vir com frescura também, não. Dê para eles brincar. Aquilo que é próprio. E sexto estímulo é a relação entre os pais. Olha, eu sei que isso aqui, gente, é muito difícil. É o ideal. Eu estou falando para vocês o ideal. Mas cada um vai fazer o melhor de si. Por quê? Que não haja briga, arranca-rabo, confusão, quebra-pau na frente dos crianças de 2, 3 anos, nem perto delas. Os pais têm uma hora, que já que você vai fazer sua escala, horário de levantar, horário de comer, horário de trabalhar,
Você vai ter um dia que você vai assim, orar e dar os arranca-rabo. Nós vamos para tal lugar. Com fulano e vão para tal lugar. E lá nós vamos arrancar rabo tanto quiser. Depois nós voltamos. Ah, padre, mas vai educar os meninos fora da realidade. 2, 3 anos, gente, pelo amor de Deus. 2, 3 anos, que realidade que tem ver briga. Entendeu? Aliás, né, de 0 a 5 anos, pode estender. O ambiente pesado vai gerar uma barreira que vocês não imaginam. Como eu disse para vocês, se a mãe berra, grita, amaldiçoa, a criança de 0 a 5 anos, ela ou fica meio abobalhada, lerda, ou vai ficar estressada e agressiva. Dá piti, dá pirraça monstruosa, depende. Né? 7º conselho, cuidado com as tecnologias, os eletrônicos. Ninguém gosta disso. Olha, é a criança de 0 a 6 anos. Quando eu falo eletrônica, aqui eu estou falando televisão, celular, videogame, computador e etc. Criança de 0 a 6 anos por dia, no máximo 40 minutos. Estourando. Já foi muito. 0 a 6 anos, 40 minutos. Sabe qual é a média brasileira de criança nos meios eletrônicos da cidade? 7 horas. 0 a 3 anos. 0 a 3, 7 horas. Eu sei que os pais são apertados, é difícil mesmo. Por isso que é um sacrifício. Mas eu estou apertado, eu ligo a televisão, sento o menino lá e ele fica lá. Ele fica assim, ó. Ele fica lá desse jeito. Aí ele vem matar e fica lá. Eu gostei desse negócio. Então, o máximo 40 minutos. E de 6 a 12 anos? O máximo 2 horas. 6 a 12 anos. Sabe como que nós vamos fazer isso? Com limite. E como que põe limite? Colocando horário. E como que vai colocar horário? Ensinando a sofrer. De 6 a 12, 2 horas de eletrônico. Por demais, vai fazer o quê, padre? Vai brincar de 6 a 12 anos? Vai brincar com os amigos, vai fazer alguma coisa no quintal. Ensina o menino a fazer brinquedo, pelo amor de Deus. Sabe aquele negocinho? Eu aprendi assim. Fazer barquinho de papel, chapéuzinho, quadrado. Eu fazia um monte de origami, nem sabia que já era origami. Eu gostava de fazer isso trem. Aí, porque o senhor é diferente? Não. É porque meus pais me ensinaram, meu pai me ensinou. Eles bem ensinaram, eu não sabia nem ligar para isso. Meu pai cantava para mim, minha mãe cantava, todos os dois cantavam, diz que eu do vento, a mãe me contou. Né? Hoje, tudo que eu pego, eu gosto de música, é a ordem das coisas. O que eu pego, eu gosto de construir. Começou quando? Na infância. 8º estímulo, carinho. Que carinho, padre? O carinho do pai com a mãe, da mãe com o pai, dos pais com o filho mais velho e dos pais com o filho. Como que é bom? Como que é bom a criança de 0 a 3 anos, em todas as idades, mas de 0 a 3 anos, ver os pais trocando carinho e amando um ao outro. Vocês não imaginam como que isso é bom. E como que é difícil para a criança. Ela não sabe dizer como que é terrível para ela ver o pai e a mãe com aquele ambiente pesado, gritando um com o outro. Dentro dela, só uma coisa fica reverberando. A culpa é minha. Eu não sou amado. Ou amado. Isso vai fazer o quê? Isso trava o desenvolvimento intelectual. Olha que interessante. O carinho é fundamental no desenvolvimento intelectual. Se for no berro e na porrada, a criança trava e não vai aprender porcaria nenhuma. Eu falo berro e porrada porque tem lugar que a gente vai o dia todo, o tempo todo. Desde pequeno até grande. Não é? Tem coisa que eu falo até de experiência pessoal mesmo. Né? Eu já morei perto de vizinho, e muitas vezes eu vi isso na minha mãe também. Eu falo de coisa que eu vivi, que eu lembro, né? Muita gente não lembra, mas eu lembro. Coisa muita
eu era muito jovem ainda, que minha mãe sempre teve um estresse nervoso e tinha lá os problemas dela. Então, desde que eu lembro pequenininha, assim, a vida é um inferno, tem que caçar da minha vida, aonde eu fui, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. E eu lembro que eu pequenininho me dava um pavor, me dava um pavor, me travava. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha o quê? 4, 5 anos. Isso continuou. Isso me travava. Eu falava assim, o que, que eu faço? Eu queria ajudar já na época. Ó, pra você ver, eu queria ajudar. É tão interessante, se você começar da maneira certa, as crianças, desde pequenininho, elas vão ter um certo prazer, até alegria. Vão guardar os brinquedos na caixetinha, o pai, a mãe vai junto, alguém vai junto, e vira até brinquedo. Vão que a mãe vai varrer a casa? Toma, sua vassourinha. Essa aqui é a minha. Interessante. Eu, quando comecei, eu tinha o maior prazer de ajudar minha mãe, pequenininha, 5, 6 anos. Para mim era um brinquedo. Eu queria fazer também, ela deixou. Botava uma cadeira lá, eu subia na pia e ajudava a catar feijão. Para mim foi bom, entende? Tudo é o carinho. Então, assim, esse carinho tem que ser demonstrado na frente das crianças e com elas. Eu estou falando assim que tem que educar na fortaleza também, claro, né? Mas não é o exagero, mas não é total ausência do carinho, não. Os pais têm que estar presentes. Um dos maiores desafios da educação é que os pais não estão presentes, eles vão terceirizar isso. E, finalmente, para terminar, para a gente abrir para as perguntas, eu queria terminar falando duas coisas: tradição e autoridade. Eu não vou dar definições muito apuradas, não. É só para abrir um apetite mesmo, né? Vocês podem buscar. O que é uma tradição? Estou falando em linguagem muito simples. Tradição é um valor cultural que protege os valores do passado, conquistado pela vida e experiência de muitas pessoas de muitos séculos. Vamos dizer, eu tenho a vida humana. Os tempos são diferentes? São. Cada tempo é diferente. Hoje nós temos tecnologia que não tinha na época, mas tem certa experiência humana que é a mesma. Os sofrimentos, as angústias. Então, tem coisa que a experiência da vida, uma pessoa vai passando para outra. Isso se torna uma tradição. Isso vai evoluindo. Isso vai crescendo, isso vai progredindo. Não é que as coisas se congelam, não. Então, hoje nós vivemos com a tecnologia diferente de quem viveu lá na época de Santo Agostinho. Só que eu posso dizer que entre o tempo de Santo Agostinho tinha mais maturidade do que nós. Mas não tinha a tecnologia que nós temos. Não tinha tecnologia, não tinha recurso, parecia que tinha mais pobreza, tinha mais miséria. Os nossos avós, como é que era, gente? Os avós e bisavós, aqui tem gente assim até hoje. Isso continua aqui. Levanta 3 da manhã para pegar o café, às vezes esqueceu, torra para pegar, para moer, às vezes vai socar arroz. Tem gente que faz isso aqui, 3 da manhã, 4 da manhã. Aí tá longe, não tem padaria, no ermo lá, pega a farinha de trigo, vai fazer pão, vai acender a fornalha, para assar o pão, para o povo levantar. Às vezes o marido ou o filho levanta 6 da manhã, tá tudo mais ou menos pronto, vamos fazer tudo. Então, essas experiências de vida vão trazendo valores que vão se tornando tradição. Então, e essa tradição vai aprimorando com o tempo. Por isso, uma das coisas que eu acredito profundamente, não existe progresso em romper com a tradição de uma vez. Não existe. O que está acontecendo hoje? Não só, não estou falando da igreja, estou falando em geral. Por exemplo, psicologia. A psicologia abriu mão
de 25 séculos para recomeçar tudo do zero no século XVIII. Aproveitou uma coisinha ou outra, mas que por quê? Ela se tornou de uma vertente muito unida à filosofia para uma vertente puramente cientificista e experimentalista, que é só de laboratório, de neurônio, de técnica, de química, de comportamento e de estrutura. Não é que não é interessante, entende? Desde a Revolução das Revoluções, a Revolução Francesa, abriu-se mão de 25 séculos para começar algo novo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é a grande tendência de hoje. Eu não sei qual que é a sua escolha, né? Para você que, né, está me ouvindo. Alguns vão escolher o quê? Padre, não deu certo. Se não deu certo até hoje, nós temos que jogar tudo fora e começar algo novo. A igreja, por exemplo, está aí 2000 anos. Não funcionou. As pessoas estão pior do que antes. Eu escuto isso dos meus irmãos padres, bispos, não funcionou. Nós vamos julgar, nós vamos sacrificar essa tradição e vamos criar algo melhor para ver se funciona, é só isso. E eu falo, eu não acredito nisso. Porque tem muitas mentiras aí. Houve uma demolição da tradição desde a época das revoluções. E o que atrapalhou a tradição? Tá? Dá um exemplo. Marxismo, com sua vertente socialista, né, o comunismo, nazismo, cientificismo, positivismo, revoluções sexuais, as grandes revoluções. Porque não trabalharam a pessoa por dentro, mas por fora. Aí começou assim, eu não preciso trabalhar a pessoa por dentro, eu tenho que trabalhar só por fora. É um pragmatismo, é a praxis. A educação é o quê, gente? É conduzir para fora. O que a educação hoje virou? Ensinar uma profissão. Então ela ficou pragmática, cientificista, positivista, materialista. Para que eu vou ensinar matemática, geometria, etc? Para eu fazer uma profissão. Antes, lá na época dos gregos, o que se ensinava matemática, geometria, para organizar e ordenar o interior da pessoa? A ordem era diferente. Hoje não. Entende? Agora, olha só, a grande tentação de hoje é começar tudo do zero. É mais confortável, você não precisa estudar, você não precisa se formar, pode formar de qualquer jeito. Ninguém sabe mesmo. Agora, imagina só, imagine que você tem um lugar para chegar. Por exemplo, eu quero ir para Sete Lagoas. Eu quero ir para Sete Lagoas, eu tenho duas estradas que eu posso seguir. Eu posso passar por Cardeal Mota, São José da Almeida, São Vicente, Baldinho, e 100 e poucos quilômetros. Ou eu posso passar daqui direto para o Baldinho e Sete Lagoas, 88 quilômetros. Vamos dizer, a tradição seria o que nessa comparação? É a estrada. Essa estrada foi pavimentada com a experiência de quem vem antes de mim. É básico na existência humana aprender com quem vem antes. Isso vale não é só para a vida agora, para a família agora. Isso vale para séculos e séculos. É claro que tem coisa que vai evoluindo. Na época de Jesus, eles acreditavam que quando o sol se punha, o sol caía lá no troço lá. Ele acabava. E quando ele nascia, ele estava começando de novo. Hoje nós sabemos que não é isso. Entendeu? Então a tradição ela tem um avanço. Mas na vida humana não é assim. Nós não precisamos aprender com quem vem antes. Como é que eu quero começar tudo do zero? É como se
Todo mundo quer ir para Sete Lagoas, mas eu não quero seguir a estrada, não. Eu sou livre. E onde você vai, meu filho? Eu vou no Cerrado, na Serra. Boa sorte. Boa sorte, porque o asfalto eu sigo, vai sair lá. Agora, no meio do Cerrado, eu não tenho a mínima noção. Boa sorte. Pega uma bússola, você sabe usar? Provavelmente não. Olha onde o sol se põe, onde o sol nasce, olha a distância que está e vai. Seja livre. É assim. Agora, aí vem uma outra palavra, autoridade. Olhando sociologia, antropologia, filosofia, antes de falar que a autoridade exige uma obediência, a autoridade, vamos dizer assim, é o espaço que eu construí com a minha experiência, com a minha vida, com os meus aprendizados, com a minha experiência de certo e de errado, e dentro dessa experiência, naquele meu espaço, eu estabeleço certas regras que são baseadas nessa experiência, nesse aprendizado, e todos que estão lá têm um certo dever de seguir aquelas regras, porque elas foram estabelecidas dentro desse espaço, para o bem, para a proteção de todos. Vocês estão vendo que a autoridade está ligada à tradição. Se eu derrubo a tradição, o que cai junto com ela? A autoridade. A autoridade demanda experiência. Uma pessoa tem autoridade, gente, pelo que ela faz, pelo que ela vive, pelo jeito que ela é, não pelo título dela. Eu diferencio isso de poder. Se não existe a tradição nem a autoridade, o que sobra? O poder. O poder é o quê? Ou faz ou morre. É o excesso, o abuso do poder. Então, nós estamos entre a tradição e a autoridade. Hoje, todos os ambientes da nossa sociedade ultramoderna jogaram fora 25 séculos de tradições, dizendo que é inútil, que nós vamos construir algo novo. Eu quero dizer que a família vai junto com esses 25 séculos embora, tá? Como que eu vou ser família? Eu não sei, não. Eu invento. Eu quero ser família casando com a minha panela de pressão. Ótimo. Você vai ser feliz? Sim. Você promete que você vai cuidar da panela? Prometo. Eu te declaro, marido, esposa e panela. Pode ir em paz. Depois faz uma visita, viu? Me faz um feijãozinho na sua panela lá, que depois eu vou lá comer. Tá feliz? Tá. Tá vivendo bem na sociedade? Tá. Então tá ótimo. Ética e moral hoje é isso. Eu sinto muito não concordar. Eu preciso aprender com alguém? Não. Por quê? Alguém casou com a panela. Eu posso casar com um besouro, com uma aranha. Eu posso casar com a casa. Eu posso casar com o que eu quiser. Eu estou certo. Por quê? Não tem uma tradição, não tem uma autoridade. Todo mundo está certo. A verdade é o quê? É o que eu achar que convém. E se eu consigo 10, 20, 30, 100 pessoas que gostou da minha verdade, a minha verdade se impõe. E os outros vão calar a boca, vocês são minoria. Mesmo que não seja uma verdade. E a realidade? Não existe. Eu recrio, eu reinvento ela. Então, eu delonguei até um pouquinho a mais do que eu queria, mas era a mensagem que eu queria passar e transmitir para vocês. Se alguém quiser fazer algum acréscimo, fazer alguma pergunta. Alguma perguntinha? Padre Nilson, sua bênção. Te abençoe. O senhor falou aí sobre os conselhos práticos, né, em relação aos pais para com os filhos.
Como é que se faz a questão da educação fora de casa? Porque o pai precisa trabalhar, a mãe eventualmente, e é a menos pior? Esse aí é o maior desafio que existe. É a origem de sérias, porque ninguém substitui os pais. Sabe que aquela coisa que é das entranhas? É do útero da mãe. Ninguém substitui a mãe. Parece que substitui, mas não substitui, não. Existe um elo aí profundo, psicológico, vital, inconsciente. Aí é o desafio. O que a gente faz? Alguém tem que permanecer. E os dois não podem estar ausentes o tempo todo. Alguém tem que estar. De 0 a 3 anos é sagrado. Os dois têm que ter uma presença absoluta. Tudo bem, um vai sair para trabalhar, o outro tem que ficar. Então é preciso, assim, por isso que eu falei, é por isso que o doutor Ítalo e o. Esqueci o nome aqui do homem, deixa eu olhar aqui de novo. João Malheiro. Ele vai dizer assim: olha, é uma escolha, é uma decisão, não é fácil, não. Mas de 0 a 10 anos, ou 12 anos, os pais têm que ter uma presença profundíssima. É um sacrifício. É um sacrifício. Porque essa educação é super exigente. Educar na virtude. E o que se faz dentro de casa, os professores têm que continuar. Aí que está o negócio. Tem algum colégio que faça isso? Eu estou falando de colégio, eu estou falando de quê? Pais, professores, funcionários e alunos vivendo a mesma linguagem educativa. Qual que é? Educar no temperamento, ordem material, ordem temporal, ordem afetiva, ordem mental. A geração da luz que é isso, vai ter que ser. Né? Eu vou dentro de casa e vou ver isso, na escola eu vou ver isso. Agora, os pais são insubstituíveis. Aí é o desafio, o que nós fazemos? Quer dizer, os dois nós vamos trabalhar para complementar, para conseguir algo a mais. Então, para a gente organizar a coisa, fica o seguinte: ou o pai trabalha e a mãe fica em casa, do 0 aos 10 anos, e tem que ter uma escola que faça também esse complemento para com os pais. Né? Essa educação que o pai dá em casa, a escola também tem que dar. Né? Porém, por exemplo, não tendo, a gente vai ter que fazer isso dentro da própria casa, seja através de homeschooling ou, né, outra. Então, é necessário. A avó pode ajudar, os irmãos mais velhos podem ajudar, mas a figura do pai e da mãe é uma figura de autoridade. Ou então de poder. Depende. A questão elas serão autoridade à medida que eles vivem aquilo que estão ensinando. Ô pai. Porque então, senão, eles vão impor uma coisa que eles não vivem, aí já vira poder. Então a questão toda é a seguinte: como fazer, então, para a gente criar filhos hoje sem essa estrutura? Não se tem essa estrutura hoje que os livros nos ensinam. Como é que a gente faz? É verdade. Esses são os pequenos passos. Um sonho nosso aí do Centro Senhor da Luz, né? E foi até mérito do Diego aí, que evidenciou isso para nós, né? Da luz, do farol, da razão. E realmente mostrou que se não começar por aí, não tem futuro, não. Vamos falar sincero. É contar com a graça, e Deus falando assim, ó, a graça, ela opera na natureza. Mas a gente não pode fazer esse caminho, não. Não precisa não que Deus dá jeito. Não vai dar jeito, não. Se não começar, olha para você, são coisas simples, né? Eu expliquei para vocês, eu busquei um monte de coisa aqui para tentar explicar, porque nós temos que dar esses conceitos mínimos, não tem jeito. O que é educar nas virtudes?
nós temos que fazer isso em casa e os professores na escola. É educar na temperança. Começa de maneira simples, né? Na ordem e essas coisas. Então, os pais têm que estar presentes. De 0 a 3 anos tem que estar muito, muito presente. 700 sinapses por segundo. E cuidar muito do que fala, muito do que faz. Olha só que interessante. De vez em quando, alguma coisa de Freud a gente usa, sabe? A gente só tem que ter cuidado com alguns paramentos dele. Mas não é só ele, não. Ele vai falar que tem uma fase na vida da infância, que é a fase fecal. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe na criança um certo prazer. Um certo prazer, quando ela faz cocô, etc. E ela, muitas vezes, ela sente que aquilo é parte dela, não tem essa distinção. Então, até a maneira da mãe e do pai tocar para limpar a criança já fica guardada ali profundamente. Para mim, aquilo ali não foi, não sei, foi prazeroso, foi divertido. Aí, de repente, papai e mamãe tá com a cara feia e jogou um pedaço de mim no vaso na minha frente. Ainda deu descarga. Aí, ó, o exagero dessa idade vai gerar uma disfunção sexual. Mas é interessante. Agora, os pais têm que estar presentes. A norma é, se os pais não estiverem presentes, os professores não vão dar conta. Começa nessas pequenas coisas, né? Claro. Sim. A criação que eu tive com meus pais e pela experiência do meu matrimônio e pelo que a gente vê na sociedade hoje, a cada dia mais difícil é essa parte do pai estar saindo para o trabalho e a mãe cuidando dos filhos em casa. Vamos dizer que a dona de casa está sendo extinta, porque a sociedade cobra de forma diferente para mudar essa tradição, né? Uhum. Hoje, por exemplo, você vê que muitas das vezes o pai e a mãe saem e deixam o filho com a empregada, com a babá. Hoje existe babá, na minha época não existia babá, não. Uhum. É complicado isso, porque a própria sociedade impõe que a mãe saia para trabalhar. E a questão também de falar que a mulher tem que ser independente. Não é que ela tem que ser independente, no meu modo de pensar. Na tradição antiga, é a dona de casa cuidando dos filhos e cuidando do lar. E a sociedade está pregando justamente ao contrário. Ao contrário. As coisas vão caminhando nessa direção. É o desafio mesmo. É um desafio, mas dos pais está presente. Em outras palavras, a igreja, por que a igreja defende a família? A unhas e dentes, por isso. É verdade. Por quê? A família é o núcleo da sociedade. O que é a escola? A escola é um lugar onde aquilo que eu vivia em família, eu vou viver com tantão de gente. É só isso. Ali eu tinha papai, mamãe e meus irmãos, a minha avó, uma visita ou outra. Aí, de repente, na escola, tem 200, 300 meninos, e cada um de um jeito, e eu vou aplicar o que eu aprendi dentro de casa na escola. Além disso, eu vou aprender, sim, fazer alguma coisa, claro. Aperfeiçoar, aprender. Mas a educação das virtudes na escola é mais forte, porque ela se aplica a uma sociedade. E a coisa vai só abrindo. Então, difícil. Agora, veja, por exemplo, eu não falei aqui, mas quando os pais forem lerem coisa para os filhos, muitas vezes falar da vida dos santos, né? Por exemplo, São Luís e Santa Zélia. Os dois queriam o quê? Queriam viver uma vida, um casamento josefino. Quer dizer, de não ter relações sexuais, não ter filho. É o desejo deles. Mas o confessor, o diretor espiritual deles, chamou não. Né? Quer dizer,
vocês dois são duas pessoas virtuosas. Olha para ver, virtuosas. Coloquem filhos e filhas no mundo. E ensine eles a ser virtuosos. Vocês vão fazer mais por Deus. E eles fizeram. Morreram filhos, né? Acho que foram 4 filhos que morreram muito jovens, né? Agora, todas as meninas se tornaram na vida religiosa. Por quê? É porque Deus agiu sobrenaturalmente nelas? Também, mas tem uma coisa antes. O que elas viram nos pais. Rezando todo dia, orar de oração. Isso que eu falei para vocês aqui, ó, teve na vida deles ordem, organizar tempo, organizar os afetos, a organização mental. Eles liam, eles estudavam com as filhas, saíam. Então, interessante. Agora, realmente é difícil, mas é o caminho. Hoje, realmente, tudo acontece para acabar com a família. Arrebenta com a família que você arrebenta com tudo. Não sobra nada. Porque a escola não vai substituir os pais. As babás, elas no máximo podem auxiliar, substituir elas não vão. E é muito fácil perder o foco e perder a atenção, mesmo quando está com as crianças. E distrair. Por isso que, às vezes eu falo para jovens que eu atendo aqui, ser casal é vocação. Não é brincadeira ser pai e mãe, não. Porque você está trabalhando com o futuro. Eles vão estar lá. Diante das crianças, a gente está diante do futuro, sei lá, futuro papa, futuro presidente. Você está diante do Tribunal Superior de Justiça, aí, Supremo Tribunal Federal, e não sabe. E como eles não tiveram educação nas virtudes, você acha que eles vão fazer lá? Nossa, só se Deus entrar no meio da história. E não é assim que funciona. Aí é normal. Chega uma turma lá que vai fazer o quê? Vai satisfazer a vontade dos outros. Só isso. Porque realmente é difícil, mas é um desafio mesmo, tá? Mas deve-se fazer de tudo possível. Eu tenho escutado o seguinte: qual que é o ideal de família? O esposo está no Rio, a esposa está lá no Japão. E os filhos? Os filhos estão com a avó, com alguém aí. Eu falei, não acabou o mundo. Se isso é o ideal de família, o mundo acabou. Por isso que o povo tem que casar com panela e com rádio mesmo. É melhor casar com a panela, gente. Vai ser mais fácil. Pelo menos vai diminuir a população do mundo, mas vai diminuir essas questões, porque os pais têm que estar presentes e os pais têm que estar alinhados com os professores, eles têm que estar atentos. A criança cresceu, né? Ai, filho, conta para mim como é que foi a escola hoje. O que você teve na aula? Ah, não, que chique. O que você aprendeu lá? Ah, hoje a tia me ensinou que, mesmo eu sendo menina, eu posso ser menino. E mesmo eu sendo menina, eu posso ser menina. Eu falei, sério? Qual tia que te ensinou isso? Que o papai vai lá conversar com ela. Por quê? Não, eu vou só conversar. Mas vamos sentar aqui. Agora, quem dá conta de fazer isso? Às vezes o pai chega arregaçado em casa. Aí chega a mãe do serviço arrebentada também. Chateada, com raiva, com vontade de dar na cara de um. O patrão encheu o saco, o colega encheu o saco, o serviço foi difícil. Vai sobrar o que para os filhos? A merreca do que sobrou do dia. Não liga a televisão, liga o computador, põe o videogame e põe eles lá. A babá, outra trabalhou o quê? Nada. Né, tadinho? Quem que tem esse tipo né? Então tem que ter essa interação. Agora, onde os pais podem buscar? Hoje tem por exemplo, o nosso desejo aqui do Centro Senhor da Luz, e tem tantos institutos e centros focados na educação. Com esse desejo. A Brasil Paralelo, por exemplo, ela abriu uma formação na família.
como ensinar matemática, como ter um lar harmonioso, como fazer não sei o que é interessante. É o bom uso da internet. E buscando esses exemplos, porque essas tradições não estão chegando até nós mais. Porque rompeu-se com ela. 25 séculos. Aí nós temos que fazer o quê? Buscar lá. E adaptar aqui. Que não vai poder fazer hoje ipsis lite do que fazia antes. Mas eu tenho que trazer aquela experiência para cá, né? Mais algum comentário? Padre, sua bênção. Te abençoe. O senhor falava ali sobre essa questão da mídia para as crianças. O senhor falava de TV, de música, né? E eu queria saber se há uma relação, porque eu fui observando ao longo da vida, à medida que a música foi caindo, o povo foi indo para a mesma direção. Uma pergunta, essa relação dessa questão aí cultural, né? De música, TV, há uma ligação também com o crescimento da violência e da perversidade? Não, com certeza. Porque, ó, a desculpa, alguns argumentos assim, a desculpa é, padre, eu já tive esse tipo de conversa. Ô padre, os músicos, os diretores, os escritores, eles estão apenas mostrando a realidade. Sexo, droga, violência. É isso que está aí, eles estão só mostrando. Aí eu falo assim, eles estão mostrando ou estão ajudando a gerar e fortalecer? Uma vez eu escutei, foi uma das primeiras músicas que eu escutei, vocês lembram, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente da favela onde eu nasci, vocês lembram? E poder me orgulhar e ter a consciência que o povo tem seu lugar. Isso é uma coisa. Isso é um negócio. Agora, quando você escuta uma porcaria que a gente escuta por aí, senta, senta, levanta, levanta, abaixa, abaixa, mostra, mostra. Isso é o quê? Você está mostrando que realidade? Nenhuma. A verdade é o quê? Que tanto a música quanto os filmes, quer dizer, vamos dizer, a cultura está sendo usada como um método de revolução, só isso. Revolução cultural é isso. E realmente, é para gerar desordem e desarmonia mesmo. As músicas geram desordem. Isso não é por acidente, não. Isso é incentivado. Vocês já observaram, por exemplo, aquele filme dos Vingadores? Vocês viram como é que o Thor ficou? O Vingadores... Você viu como ele estava todo gordão? Né? Apareceu o Thor no filme aí, dos Vingadores, todo gordo, todo obeso, de tanto beber, porque caiu na fossa. Muita gente morreu por culpa dele, ele bebeu. Então, as figuras do herói estão sendo distorcidas. Por quê? De repente, o Hulk, que era bravo, era assim, aquela figura de homem, né? Rebenta, ele dava uma palma assim, saía tudo regaçando. Agora todo mundo bate no Hulk. O Hulk já está ficando a figura mais feminina dos Vingadores, é o Hulk. E eu tenho certeza que o Hulk está de caso com o Thor. Eu tenho certeza. Agora apareceu lá. O filho do Superman é bissexual. Tem coisa, gente, que é forçando a barra. É forçação de barra. Não é para trazer, impor uma realidade. É forçando a barra. E isso é ruim. As músicas geram violência. Já houve estudo disso. Eu não vou lembrar o nome da banda. Não sei se o Diego lembra aí. Mas tem uma banda que o cantor falou assim, quando eu entro no palco, é uma banda de rock pesada. Quando eu entro no palco, eu gero naqueles que estão lá vendo o meu show o que eu quero. Se eu quiser uma briga, eu gero uma briga, só no jeito de cantar. Só na pulsação dos instrumentos. Só na bateria e no baixo, no ritmo.
Por exemplo, lá nos indígenas norte-americanos, como é que funciona a pagelança, os xamãs? O xamã tem um chocalho e tem um tambor, né? Ele vai batendo mais ou menos uma certa quantidade de batidas por minuto. É como se fosse 400 batidas por minuto. É tudo monótono. Pum, 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 e vai. E dançando em círculo. Escuta um funk. Eu não gosto disso com gato, não disso também. Escuta um funk e me fala. Se você vai num funkão lá, você vai num show desses, eu não sei como é que chama os trem, o negócio do funk, você consegue ficar parado? No bairro. Por exemplo, quando tinha aquelas tempos de discoteca, aqueles batidão, como é que é? House? Não é? O pai falava que era só capilão. Pum, 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 pum. Eu morri de rir. Mas olha, você entrava no negócio, daí a pouco tava. Ó. Não tem jeito. Verdade, sem você Não tem perceber. jeito. É verdade. Não tem jeito. Você entra no Mineirão lá. Eu não vou gritar, eu não vou vibrar. O primeiro gol que saiu, você assustar, você tá lá. Tem jeito. Então, eles descobriram esse mecanismo e estão usando para fazer essas coisas. Eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal. No caso, eu estou beirando de desordem, revolta. Os videogames ensinam a matar. Quanto mais você mata, você tem mais pontos. Tudo é matar. Tudo é matar. Counter-Strike. Então, não sei. Aquela música tem a ver com isso. Os filmes têm a ver com isso. As propagandas, as novelas, os videogames, o TikTok, os Reels no Instagram, Reels, fake lá no Instagram, os vídeos no Facebook. Tudo está lá por esse motivo. Alguns vão falar, não, o senhor que está imaginando isso, padre. Isso aí é teoria da conspiração. Quereria eu que fosse só teoria da conspiração mesmo. Essa é a realidade. A minha dificuldade isso não é a realidade que foi fabricado. Eu distingo uma coisa, a realidade de uma ideologia imposta. Muita gente não. Ô, padre, Oi? e mãe estava até comentando, minha mãe ela é professora, tem tem uns 30 anos que ela dá aula para educação infantil, sabe? E assim, ela estava comentando comigo, com a Letícia, que na escola dela lá que ela trabalha, para a gente já ver assim, o nível dos professores que estão vindo aí, né? Aí entrou um estagiário lá, que aí ela falou assim, ó, nós vamos merendar, então aqui vai ser a fila, um lado os meninos e o outro lado as meninas. Aí o rapaz foi chamar a atenção dela, o estagiário, né? Falou assim, mas por que você está separando menino de menina? Eles ainda nem sabem o que eles querem ser ainda. Nossa. Aí assim, pessoa que está fazendo estágio para ser professor de criança. Mãe não. Mãe, ela é bem conservadora, sabe? Realista mesmo. Mas é difícil. Exatamente. Então, essa formação, por mais que a gente fale assim, não, é difícil para nós que queremos ser pais viver isso. Mas se a gente souber a linha de professor que está vindo, a gente, né, não é um medo colocar na escola, mas é um cuidado mesmo com os meninos, porque essa fase, como você falou, vai mudar vai formar o caráter da criança. Não, colocar na escola dentro, né? A não ser que, assim, Que que tem exatamente uma escola assim, igual o Diego falou, que ele estudou numa escola que as professoras lá criou um certo amor e teve todo um trabalho bem feito, sabe? Mas Isso é um cuidado que isso até o ideal até os pais saberem essas coisas. Qual é aquela escola? Onde que aqueles professores se formaram? Quem foram os professores daqueles professores? Olha para eles. Porque se o professor vive essa virtude,
essas virtudes, ele mostra que ele tem uma meta de vida, um projeto, ele vibra quando ele ensina. E se ele vibra, os alunos também, eles vão junto. Eu tive uma professora de religião, ela chama Ângela. Ela é de Sete Lagoas. Ela era ali da região ali do Vapabuçu. Dona Ângela. Olha, na minha época já se falava desse negócio de ciência de religião, mas não estava configurado ainda. Mas sabe quando a pessoa consegue te fascinar falando de religião, falando de história, na Bíblia? Só essa professora, das turmas dela, saíram 4 padres da nossa diocese. 4 padres. Eu sou um deles. E toda vez que eu encontro com ela, ela fala assim, é um dos meus frutos lá. Eu falo, foi mesmo. Ela podia ter destruído isso em sala de aula. Mas não. Ela passou o quê? Ela soube trabalhar a questão do transcendente, do herói, daquele que sacrifica pelo outro. Ela falava isso conosco o tempo todo, para depois falar de Cristo, que fez isso tudo. Aí nós entendemos. A criança não é burra, não é idiota. O que é o herói hoje? É o gordo, o feio, o chato, sem definição, que apanha de todo mundo, é o mais corrupto de todos, é o mais safado de todos, passa para trás, é o inverso do sexo biológico. E que mensagem está sendo passada? Estão deturpando até os heróis. Né? Mas verdade. Infelizmente está nas escolas. O sistema, eu não sei se tem como consertar o sistema ou não. Tem que gerar algo diferente. Quem sabe nós, né? Aí umas escolas aí, do Centro Senhor da Luz, como tem em tantos lugares aí, ó, com o mesmo sonho, né? É algo que está aí, mas não está totalmente enquadrado nesse negócio, né? Porque nós acreditamos que não há progresso fora da certa continuidade da tradição. A tradição é viva, mas ela não pode ser rompida totalmente. Além do mais, eu vou jogar fora o que pessoas sofreram, viveram, morreram para nos ensinar, e eu vou jogar fora e vou começar de novo. É até engraçado. Se não fosse triste, a gente até riria da piada. Aí o que aconteceu? Depois que eu me formei, a gente sai meio perdido. Não tem isso. A gente sai de água mole em pé d'adulto, tanto bate até que pula. Você sai meio doido mesmo. Não tem jeito. Mas só que Deus já tinha plantado em mim algo mais. Busca além dos bastidores. Olha o que está por trás das cortinas. E eu sempre busquei. Então, vocês têm que complementar isso. Por exemplo, nós não tivemos as formações clássicas, né? Gramática. Como que se estudava gramática na época dos gregos? É na literatura. Era dentro da literatura. Você lia e os professores iam te orientando. Você lia, decorava os poemas, decorava os épicos, declamava. Aí o professor ia depois, palavra por palavra, expressão por expressão, explicando qual que é o sentido gramatical e o sentido poético, filosófico. O que tinha a ver com a relação daquele mito com a realidade. Nós não tivemos isso. Mas através de os canais certos, a gente pode ir buscando. Então, nós temos que buscar ir além. Aí você complementa o curso que você fez com algo a mais. É o caminho que nós temos, é buscar. Tem aqui o Centro Senhor da Luz, que cada dia quer crescer nesse sentido também. Tem os institutos que tem por aí, que todos nasceram assim, com esse impulso semelhante, que tem que se resgatar experiências e valores do passado, da tradição, para alimentar hoje. Porque hoje, culturalmente, está se morrendo de fome. As pessoas estão vazias, não tem nada. Então, o que sai? É aquela bolha do útero. Lembra quando eu comecei? É assim. E como eu não sei nada, eu reinvento tudo. É mais fácil. Eu tenho escutado os jovens
falarem por aqui, só aqui. Aqui. Nós é que mandamos no mundo hoje. Conseguimos. Eu escutei, tá, gente? Quem manda no mundo somos nós. Quem? Adolescente e jovem. Por quê? Porque todas as autoridades estão apoiando. Está acontecendo tudo que querem. Tudo está sendo satisfeito. E se eu não fizer? Os supremos tribunais vão calar a boca e colocar no lugar. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles estão com outro projeto por trás. E estão usando os bobos. Dos pequenos grupos de feministas, homoafetivos, eles estão sendo usados. Eles estão sendo usados. Quando não precisar mais, eles vão assim fazer igual a gente faz com papel, velho, enrola e joga fora. Então, o triste é isso. Então, assim, hoje, dentro das faculdades, eu tenho que ir, assim como eu faço até hoje, tenho que ir muito além. Você lembra que o padre Claudinho, né, Léo, ficava me xingando lá, né? Mas você fica desenterrando uns trem nessa biblioteca aí, um santo, assim, eu desenterro mesmo. O livro está aí, é para ler. Você lembra que eu fiquei o bibliotecário lá, né? Foi naquela época que começou. Eu fui pesquisando, eu lia, a hora que eu escutava ele assim, engraçado, esse negócio não tá legal. Mas é isso mesmo, é indo além, buscando mais, pesquisando, complementando, buscando as dicas, o que ler. Ler as literaturas, o Olavo de Carvalho mesmo é fantástico para isso. Tem o curso de filosofia online dele, COF, né? É fantástico, é isso. Para abrir esses horizontes aí. Ele começa assim, ler literatura. Só que dos anos 60 para trás. Porque o que veio de 60 para frente não presta, não. Né? Os grandes escritores. Mas amém. Se alguém quiser complementar aí. Uma aula dessa. É a união que faz a força, viu, gente? Porque esse pessoal que está fazendo merda aí, com o perdão do uso da palavra, eles são organizados, unidos, e eles combinam muito antes de falar o que vai falar. Amém, padre, então? Beleza. Então, bens. Só não dá uma bênção aí? Muito obrigado. Ó, Gratidão, Pai, por tudo. amém. Deus abençoe a todos. Um abraço do tamanho da distância, viu? Um abraço de 88 quilômetros, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Salve Maria. Salve.